Bom, na última aula, por isso eu coloquei parte A, né? Eu deixei o último ponto crítico ou fixo, né, ou ponto de equilíbrio, para vocês fazerem. Então eu vou iniciar essa parte B, né, mostrando, né, tranquilamente, tá? Tenho certeza que vocês fizeram. Tá? E eu vou fazer algumas considerações muito importantes, né, para todos os casos, né, de comportamento da evolução, né, aí sim, tá, de um sistema linearizado. Tá? Então eu estou partindo da hipótese, tá, que tudo que eu vou colocar aqui, os casos, né, eles são para um determinado ponto de equilíbrio, tá, e para o sistema linearizado. Então, quando eu falar em autovalores, né, e autovetores, né, eu estou partindo do pressuposto, né, que eu tenho um sistema não linear, que eu linearizei, tá, e calculei os autovalores e os autovetores. Tá bem? Tá combinado? Então, se vocês virem, né, o lambda positivo, lambda 2 positivo, né, o vetor, autovetor tal, né, isso aí foi obtido, né, de um sistema já linearizado. Tá? Foi exatamente a parte A, né, desse vídeo. Tá? Então, só para vocês ficarem atentos. Então, eu vou começar, né, com aquele ponto de equilíbrio, né, que é o ponto 1, 0. Tá? Eu fiz o menos 1, 0, fiz o 0, 0, está na parte A. Né? Aí eu deixei, né, o vetor, no caso, né, aqui, para vocês fazerem. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, como eu prometi, né, aqui está a solução. Exatamente o mesmo exercício. Né? Aqui é a minha função, né, ponto crítico ou fixo, né, no caso. Eu faço a velocidade ser zero, né, ser nula, né, calculei os 3, né, e aqui está o meu ponto crítico 1, 0, que faltava. Tá? E aqui, só para rever, né, que são os 3 pontos críticos, né, é o 0, 0, né, o 0, no caso, o 1, 0 e o menos 1, 0, porque o y é 0 para os 3. Tá? Isso eu já falei na parte A. Tá? Bom, a nossa parte B, né, aqui é o menos 1, 0, também foi feito, não precisava nem estar aqui, certo? Mas aqui vai estar, né, aqui, ó, isso tudo foi feito antes. Tá? Aqui está meu ponto crítico, 1, 0. É esse aqui que eu deixei para vocês fazerem. Né? É só substituir, né, aqui o x por 1, né, e o y por 0. Né? Vou substituir aonde? Né? Exatamente aqui em cima. Né? Em cima eu tenho, tá vendo aqui, ó, x ponto, tá vendo? Aqui, ó, 2x, né? Vai ser 2 vezes 1. Aqui, 2 vezes 1 aqui, tá? Só para colocar aqui, ó. 2 vezes 1, tá? Eu estou substituindo x igual a 1 aqui, né? E meu y, no caso, né? A derivada de f em relação a isso é constante, né? Mas agora a derivada do g em relação a x, né, vai ser o mesmo valor, né? Porque para x igual a menos 1, né, eu tinha 3x2 menos 1, dá 2. E para x igual a mais 1, eu vou ter 3x2, né? No caso, 3 vezes 1, né, 1 ao quadrado, menos 1 vai dar 2 mesmo, tá? Então, eu já tenho, né, a minha matriz, né, linearizada, tá? Antes, no menos 1, aqui era menos 2, né? Agora é mais 2. Tá? Então, eu tenho 2x1 mais 1x2. Aqui é 2x1 mais 0x2. Né? Sistema, né, no caso dinâmico, linear, esse sistema aqui. Tá? Então, é importante vocês saberem que esse sistema, né, aí eu vou calcular, né, autovalores, autovetores, né, que é exatamente a continuação dessa aula aqui, né, em que eu já tenho, como eu falei, né, na introdução, né, eu falei que quando eu coloco lambda 1, lambda 2, V1, V2, né, eu já obtive a minha matriz, ponto crítico, é para um determinado ponto crítico. Se eu alterar o ponto crítico, né, eu vou alterar exatamente a minha matriz, como eu fiz aqui. Né? Repara, para cada ponto crítico, né, eu obtive um sistema, certo? Até eu chamei, né, x1, x2, né?
o símbolo, né, para todos os pontos críticos, né, mas não são iguais, né, certo? Então eu já alertei isso aqui para vocês. Bom, então aqui, né, aqui aquela observação que eu fiz, né, calcular autovalores e autovetores do sistema linearizado para análise da evolução, né? No caso aqui seria aqui o próximo ponto, né, que vocês têm, né, tranquilamente, tá? Então só para vocês notarem que tudo aqui já foi feito, tá? Bom, aqui são os planos de fase, né, no caso, né, que eu chamo plano de fase, é o X1 e o X2, tá? E aqui é meu ponto zero, né, porque agora eu estou no sistema já, né, X1, X2, tá? Tudo bem, linearizado. Bom, agora é o seguinte, como comportamentos, né, no caso, eu tenho 5 comportamentos, né, dessa evolução dinâmica. O que é evolução dinâmica? Né? Eu achar, né, exatamente, né, as minhas funções x1 e x2 de t e plotar. Para cada instante eu vou ter um ponto. Né? Para cada instante eu vou ter um ponto. Então essa é a minha evolução. Ela pode convergir, né? Ela pode divergir, né? Ou então, né, nem convergir nem divergir, né? Seria uma neutra, né? Certo? Aqui. Então você tem, aqui é interessante, os autovalores, eles determinam a estrutura qualitativa. Vocês vão ver o que é isso. Os autovetores determinam as direções. Por isso que eu queria só fazer uma observação, tá? Por isso que é interessante, eu já fiz essa observação, que não precisa, quando eu quiser só a evolução, né, qualitativa. Mas é importante, até vou alertar aqui, né, vocês colocarem, por exemplo, em qualquer situação, né, o x de t, estão lembrados? Aqui vai ser C1, V1, estão lembrados? E elevado a lambda 1t mais C2, V2, né? É elevado a lambda 2t. Por que o V1 e o V2 são importantes? Né? No caso, aliás, deixa eu botar a setinha direitinho aqui. Por que eles são importantes? Né? Exatamente o que está escrito aqui. Ó, isso aqui é importante. Ó. Os autovalores determinam a estrutura. O que é a estrutura? Né? Se a sua evolução vai convergir, vai divergir, tá certo? Vai ser uma espiral. Isso que é a estrutura. Isso é dado pelos autovalores. Tem nada a ver com os autovetores, mas os autovetores determinam as direções. É importante isso aí. São os autovetores, né, que vão dar a direção onde eu vou discutir, né, o sinal dos meus autovalores. Tá? Então é importante você ter isso aqui, né, para uma análise, né, qualitativa, tá? Mas você tendo as direções, né, que são exatamente os autovetores. Tá? Então, a importância desse quadro aqui, né, porque te dá um comportamento da evolução dinâmica. Tá? Atenção, é uma análise até importantíssimo aqui, que eu vou fazer aqui. Né? Análise é qualitativa. Tá? Isso é importante. Então, eu coloquei aqui para ficar bem, né? Análise é uma análise qualitativa. Tá? Bom. Se quiser uma análise perfeita, né, resolve o sistema, certo? O sistema lá. Tá bem claro, então, isso aqui? Aí eu vou agora ver o comportamento da evolução dinâmica, tá? Exatamente isso aqui, esses casos aqui, tá? Vai ter 5 casos que eu coloquei aqui. Como eu coloquei do lado direito, tá? Para organizar direitinho, vou levar aqui para cima, ó, tá tudo organizadinho, ó, aqui para cima. É como se eu estivesse começando a aula aqui agora. Ó. Eu pego aqui. Ó. Aqui, ó. Como se eu estivesse começando a aula aqui agora. Tá? Então, aquela parte anterior faz parte dessa aula, né? Mas o início, né, é uma continuação da aula anterior. Só isso. Tá? Então aqui é interessante, né, vocês verem, né? É importante vocês terem em mente isso aqui, para um determinado ponto de equilíbrio. Tá? Nós vimos que nos sistemas não lineares eu posso ter vários pontos de equilíbrio. Tá? Isso aqui é o comportamento, né, da evolução, né, para um ponto de equilíbrio. Se eu tiver 5 pontos de equilíbrio,
eu tenho que analisar isso aqui para 5 valores, né, dos autovalores e autovetores. Tá? Então, vamos ver aqui. Caso 1, tá vendo? Caso 1, né? Eu vou colocar aqui, né? Caso 1. Caso 1. Os meus autovalores, né, são distintos, né? Isso, no caso, diferentes, ambos positivos. Né? Olha como é importante aqui, ó. Quem dá a linha amarela, né? Quem é responsável pela linha amarela e a linha azul são exatamente os autovetores. Tá? Até eu vou fazer o seguinte, como aqui é lambda 1, né? Eu deveria, né, para a cor ficar perfeita, né, chamar esse aqui, ó, de V1 amarelo, certo? Para ligar exatamente, né, ao lambda 1 amarelo, né? Só para ficar claro. E o meu lambda 2, né, ambos são maiores que zero, tá? É o caso. E aqui o meu V2, tá vendo? Aqui é o lambda 2, então, né, só para ficar bem claro, né, para vocês, aqui, ó, é o meu azul, ó, o meu azul, tá? É o meu azul. Repara como o vetor, né, aqui, o vetor já calculado, né, esse é o famoso V1 e V2 que me dá matriz P, né, que vocês já fizeram, né, são os autovetores, né. Observe, né, que V1 e V2, né, no caso, né, é que dão as direções, tá vendo aqui, ó? Ele é importante. Agora, a seta, tá vendo aqui, ó, ela é dada pelo sinal de lambda 1 e lambda 2, por isso que estava lá, né? Os autovalores, né, eles determinam, né, a estrutura, né? Você vai aqui, ó, você pega o verde, né? Até eu deixei até um verde aqui, ó, para completar. Olha só que interessante aqui, ó. Eu saio de um ponto, aqui é um ponto, né? Ó, aqui, ó, e vou divergir, né? Paralelo à linha azul. Um ponto importante é o seguinte, olha só. Se eu pegar, estão lembrados? Aqui, ó. O sistema V1 e V2, né? Esse sistema, né? A ideia dele, estão lembrados? Eu vou colocar em branco aqui, né? Ele desacopla, né? Quer dizer, as linhas amarelas e azuis, né, é um sistema de coordenadas, né, em que o meu sistema acoplado, ele fica desacoplado. Por isso aqui, ó, se eu pegar um ponto inicial aqui, vai ser importante, ele não sai daqui, né, ele vai para cá, ó. É exatamente análogo ao que nós fizemos logo no início do curso, logo no início das aulas, né? Eu tinha um suporte só, aqui, ó. Se eu pegar condições iniciais aqui, ele vem para cá, ó, aqui em cima. Se eu pegar fora, né, ele combina, né, esses dois vetores aqui, ó, por isso que ele cresce sempre para cá, né? Aqui. Se eu pegar aqui, ele está crescendo, né? Está crescendo. Ele vem para cá por causa dessa seta aqui e por causa dessa seta aqui, ó, né? Ele diverge. Tá? Mas se eu pegar, por exemplo, um vetor aqui, aliás, no vetor, uma condição inicial aqui, certamente ela não sai daqui, ela nunca vai vir para cá. Tá? Por isso que esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio instável. Tá? Então, quando os lambdas são distintos e ambos positivos. Tá? Por isso que o lambda é importante, que ele dá estrutura. Tá? Agora, quem dá a direção, né, a nossa análise é uma análise qualitativa. Né? O resultado, né, são essas setas verdes. Atenção, cada problema, né, tem uma condição inicial. Na realidade, dada a condição inicial, eu só tenho essa curva verde aqui. Essas outras curvas verdes, caso, né, eu altere minhas condições iniciais. Tá? Mas dado um problema, eu dou as condições iniciais, tem um ponto aqui e desenho, né, qualitativamente qual é o meu resultado. Bom, o caso 2, está vendo aqui? O caso 2, né? Eu vou colocar aqui, ó. Caso 2, né? Aqui também é interessante eu colocar as cores, né? Só para, né, para você ver. O azul, né? O lambda 2 é menor que zero. Então esse aqui vai ser meu 2 aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Aqui. Tá? E o lambda 1, né? É o amarelo. Tá? Ambos são negativos, né? Então eu já sei que vão convergir, né? Aí eu venho aqui, é legal isso aqui, tá? Só para... Aqui vai ser meu lambda 1 amarelo, né? Aqui meu V1 amarelo. Novamente, reforçando, né? Olha como o V1 e o V2 são importantes para análise qualitativa, né? São eles que me dão essas direções aqui, ó. Agora, o sentido, né, é dado pelo lambda.
O lambda é que dá o sentido da estrutura. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, né, que se eu pegar, olha só, é dado, né, cada problema é assim, ó, dadas as condições iniciais, eu venho aqui, ó, que é a condição inicial, tá vendo? Aqui, ó, vai convergir. Aí outra condição inicial, dada a condição inicial, né, ele vai convergir para cá. Cada seta dessa aqui, verde, né, é uma condição inicial diferente. Geralmente, num problema, você tem uma condição inicial, né? Então, você vai ter, né, uma trajetória, né, no caso. Tá? E esse meu ponto aqui, tá vendo? O ponto de equilíbrio, né, ele é estável. Olha que interessante, olha interessante. Você pode ter uma determinada função não linear, né, que pode perfeitamente, né, um ponto, né, ser estável e o outro ser instável, tá? O outro ser espiral, não tem problema nenhum, eles são independentes, não é? Quando você pega o sistema não linear, né, e acha, aliás, aquela matriz, né, pelas derivadas primeiras, estão lembrados? Derivada de f em relação a x, né, no ponto x, c, y, c, derivada de f em relação a isso, derivada parcial, né, você forma uma matriz, é chamada matriz jacobiana, tá? Eu não gosto de chamar de J para não confundir com o nosso Jordan, né? A forma de Jordan. Se eu escrever Jack, Jacobian, ou JAC, tá? Para não confundir vocês, tá? Então, olha só. Aqui, né? Novamente, quer dizer, o caso 2, né, são diferentes, aqui eu tenho a convergência, né? Se eu sair desse ponto, eu estou falando mesmo para repetir, se eu sair desse ponto, estou resolvendo um problema, né? Dadas as condições iniciais, certo? Eu venho para cá, ó, converge. Por que converge? Por causa do lambda 1 e lambda 2. Tá? Então aqui é minha origem, né, o ponto crítico, etc. É o que eu falei. Você pode ter um problema que eu tenho vários pontos críticos, né? Cada um tem um comportamento. Certo? O caso 1, por exemplo, posso ter o caso 2 no outro ponto, tá? Não tem problema. Ou o caso 3, agora que nós vamos ver, são independentes. Esse caso 3 aqui, né, é outra estrutura. Olha só, estou varrendo, né, no caso 3. Aqui, ó, o lambda 1 é maior que 0 e o lambda 2 menor que 0. Tá? Então, eu tenho, né, no caso, né, uma linha dessa aqui converge, a outra diverge, não tem problema. Vamos ver aqui, ó, lambda 2 é azul, né? Tá? Aqui, ó. Lambda 2 é azul. Então vem aqui só para ficar. Ó. Tá? E aqui eu vou ter o meu vetor V2, né? Aqui V2. Né? Aqui. E aqui meu lambda 1, né? É o amarelo, certo? O amarelo, só para ficar bem, né? Aqui, ó. Aqui o amarelo, né, maior que 0, certo? Opa, deixa eu fazer direitinho. Vou colocar branco mesmo, porque eu coloquei branco nesse aqui, para ser coerente, né? O lambda 1 é maior que 0. E sinais trocados. Eu já sei, né, que o lambda 1, né, a direção amarela, né, é uma direção de divergência, né? E o azul é de convergência, é só ver aqui, né? Eu saio daqui, ó, vai divergir, tá? Da amarela, tá? Eu saio daqui, ó, vai convergir. Atenção, ó, se eu pegar um ponto aqui, olha que interessante. Se eu pegar um ponto inicial em cima dessa linha, para onde eu vou? Eu vou ir para cá, ó, em cima da linha. Por que em cima da linha, professor? Porque isso aqui é uma direção principal, né? A direção principal, né, você, no ponto inicial, ele não sai nem para a direita nem para a esquerda, né? Ele continua em cima, né, desse eixo aqui. Da mesma forma, né, a parte, né, amarela, tá? Aqui tem uma seta trocada. Aliás, não. A azul é menor que 0. Aqui que está trocada. Tá? Aqui que está trocada. Vou apagar aqui, né? Porque ela converge, né? O lambda 2 é azul, tá? Ele converge, então eu tenho que... A seta é para cá, ó. Opa, deixa eu colocar aqui. É muito tranquilo, eu sair daqui, eu venho para cá, ó. Para cá. Como se eu sair daqui, ó, eu venho para cá, ó. Está convergindo, né? O lambda 2, tá vendo? Ele é negativo. Já o lambda 1 é positivo, né? Então, se minha condição inicial for exatamente aqui, ó, ele vem para cá, ó. Se a condição inicial for aqui, ó, ele vem para cá. Tá?
um ponto importante é o seguinte: essa região, a atenção, essa região desses pontos aqui, né, são próximas, né, ao meu ponto de equilíbrio. Estão lembrados? Né? Porque aqui é uma aproximação linear. Eu abandonei, estão lembrados? Só olhar o vídeo, né? Aqui, eu abandonei essas derivadas daqui, ó. Aqui, ó. Abandonei, né? Tudo abandonado. Fiquei só com a derivada primeira. Tá? Então é importante vocês terem essa noção, né? Que a minha análise é uma análise local, tá? Depois eu vou fazer um problema, tá? Que é interessante, né? Que duas análises locais, né? Essas linhas aqui, né? No caso, né? Evolução, né? Elas entram uma por dentro da outra. Depois eu vou mostrar, é interessante, quando eu fizer uma aplicação disso aqui, tá? Então isso aqui, os lambdas, né? Tem sinais opostos, tá? Tá bem claro? Bom, aqui, né? Eu tenho, né? O caso 4, né? Aqui, ó. Caso 4, então vou colocar um verdinho aqui de novo. Aqui eu dividi em dois, tá? Eu coloquei o caso de 4A, né? 4A, tá? Aqui é o caso 4, né? Aqui é meu 4A. E depois o 4B aqui embaixo. Olha que interessante, olha, por isso foi bom, né? O nosso investimento, né? Exatamente nas aulas, né? Sobre análise, álgebra linear, né? Autovalores e autovetores. Estão lembrados, tá? Quando eu tenho, né, os lambdas iguais, tá? O que eu fazia? Só ver lá, né? Eu tinha meu jacobiano, né, no caso aqui, né? Aqui eu tinha meu jacobiano, né? Aqui, né? Nunca a matriz similar vai ser a forma diagonal, estão lembrados? Aqui eu tenho meu lambda, né? Meu lambda, aqui lambda, né? Aqui eu vou ter meu 1 aqui, ó, e aqui meu 0. Estão lembrados, né, do jacobiano? Tá. Então, o que eu fiz lá? Muitos exercícios, muito mesmo, ó. Aqui, ó. Aí eu peguei, tá lembrado? Até vou fazer aqui em cima, ó. Eu peguei aqui, ó, AV1, tá lembrado? AV2, a definição, né, de autovalores, né? Aqui igual, né? Aqui eu tenho, no caso, né, eu tenho lambda 1, V1, aqui eu tenho lambda 2, V2, tá? Aqui, no caso, né, meus lambdas são iguais, tá? São iguais, tá lembrado? Porque eu estou no caso em que o lambda são iguais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui meu lambda 1 aqui. Aí, olha só, no caso de autovalores, no caso de autovalores iguais, estão lembrados? Eu tinha assim, ó, olha só, fizemos muito isso aqui, ó. Eu tinha aqui meu P, no caso, né? Eu tinha meu V1, só olhar lá, ó, V2, e aqui eu tenho meu jacobiano, né? Em vez de ser a matriz, né? Só lembrar aqui, né? Que olha para a direita aqui, ó, AP igual a PB, né? No caso, A e B são similares, né? Só que em vez do meu B, eu coloquei meu J. Isso aqui é similar. Então aqui eu tenho, ó, meu lambda, meu 1, né? Meu 0, meu lambda. Quando eu fizer esse produto, eu vou ter exatamente isso aqui, estão lembrados? Quando eu multiplicar aqui V1 vezes 1, né? Mais lambda V2. Tá? Isso aqui é meu AV2. Né? Então eu tenho, ó, meu AV2, passei para a esquerda, nós fizemos várias vezes isso aqui, né? Aqui igual a V1, aqui eu vou calcular o meu V2, tá? Porque tinha sumido. Por que ele sumiu? Porque eu tenho um sistema 2 por 2, eu só tenho um lambda, né? Lambda 1 igual a lambda 2, né? Aí calculei meu V2. Então eu trato naturalmente aqui, ó, até, olha que interessante, ó, aqui, né? Olha só, eu vou até colocar aqui, né? Só para evidenciar mesmo. Tá vendo esse lambda 1 aqui, ó? Eu vou colocar lambda 1, tá? No caso, tá? Vou colocar lambda 1 aqui, azul. Tá? Lambda 1 azul. Olha só o que eu vou fazer, ó. Aqui eu vou colocar o lambda 1 amarelo. Gente, ó. Aqui, ó. Né? Vou apagar aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar o mesmo lambda 1, né? Amarelo. É o mesmo, ó. Opa! Então aqui eu vou ter lambda,
lambda 1, o mesmo lambda 1, mas os vetores são diferentes aqui, ó. Esses vetores são diferentes, ó. V1, né? Vou colocar aqui, né? É diferente de V2, né? Até vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar até a cor para vocês verem, ó. Tá vendo o azul aqui, ó? É meu V2, né? V2, ó. Né? Do lambda, aqui é lambda 1 e lambda 1. Então vou chamar de lambda, pronto, até melhor, tá? Porque lambda 1 é igual a lambda 2, né? Então não tem 1 nem 2 aqui não, tá? Seria até melhor, né? Assim, né? Não é errado não, tá? Aqui, ó. Chama de lambda, tá? Esse meu lambda aqui. Só que eu coloquei a cor, né? Então, olha que interessante aqui, né? No caso, né? A lambda 1, lambda V2, e até aqui eu tenho um lambda V1. É o mesmo lambda aqui, né? Deixa eu tirar esse lambda daqui, ó. Olha só. Vou tirar o 1 daqui, ó. Tá? É meu lambda. E aqui eu coloquei o branco, né? Tanto faz esse azul ou amarelo, né? Ele é o mesmo, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui. Colocar, vou deixar ali, tá? Tudo bem. Aí eu calculei meu V2, tá? Eu calculei meu V2. Depois que eu calculei meu V2, duas coisas podem acontecer, né? Certo? Ou esse meu lambda, né, é positivo, né? Ou o lambda é negativo, né? No caso, né? Certo? Bom, para lambda positivo, né? Eu tenho uma divergência, já tem, aqui essas direções são diferentes, não é? As direções são distintas, porque aqui, ó, eu ia escrever isso aqui, né? O vetor V1, né, é completamente diferente de V2, né? Tá? V1, tá? Mas lambda 1 é igual a lambda 2, igual a lambda. Isso aqui é importante, né, você saber. Essa forma de expressar, né, que é exatamente o que nós fizemos anteriormente, para lambdas distintos, é chamado, né, de solução própria. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu até vou botar uma cor diferente aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui é chamado, ó, tá vendo? De solução própria. Tá? Isso aqui. Mas, então é normal, tá? Aqui é só acompanhar o que eu já fiz, né? Essas linhas amarelas divergem, né? E as azuis, né, também divergem, porque o lambda é o mesmo, tá? Aqui, se uma convergir, a outra também vai, né? Porque lambda é o mesmo, certo? Lambda é o mesmo, tá? Aqui o lambda 1, né? Até vou apagar aqui, né? Para ser coerente, né, com o lado direito, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar meu lambda aqui. Aqui é meu lambda. Aqui é meu lambda, né? E aqui é meu lambda, que é o mesmo, tá? Lambda 1 igual a lambda 2. Né? Aqui, né, no caso, né, aqui tem só para ser coerente, né? Aqui, ó. Apagar aqui, né? Colocar meu lambda. O lambda não tem preferência de cor, tá? O lambda, ó. Lambda aqui, né, e lambda aqui. Ah, mas V1 e V2 tem, né? O V2 é o azul, né? Então até vou apagar aqui, por isso que as cores são muito legais, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o meu V2 azul. Ó. Aqui. V2. E aqui é meu V1 amarelo. Opa, aqui, V1 amarelo. Você não está com pressa, não tem problema. Tá, ó, aqui, ó. Tá tudo explicadinho, né? Aqui meu V1 amarelo. Opa! V1 amarelo. Tá? E aqui eu vou colocar, para ser coerente, né? Ó, colocar meu V1 amarelo aqui, ó. Aqui. V1 amarelo. E aqui, né, meu V2 azul. Tá? Só para ficar, né, aqui. V2 azul. Certo? É muito legal. Olha só, aqui, né, no caso, né, eu faria a mesma coisa aqui, tá? Não tem problema, não tô preocupado, não. Aqui seria, né, ó, aqui, ó. Opa. Vou apagar primeiro esse, que eu já tenho a cor lá. Opa, gente, tá? Tinha aqui.
Isso aqui vai ser, né, meu V2 amarelo, né? Aliás, azul, né? V2 azul. E aquele outro, né, que é meu V1 amarelo. Vou apagar aqui, tem um rabisco aqui, né? Aqui vai ser meu V1 amarelo, tá? Então aqui eu tenho meu V1 amarelo, né, aqui, certo? E aqui eu vou ter, aqui amarelo, né? E ali eu vou ter meu V2 azul, tá? Vou apagar, já que eu vou mudar de cor mesmo, eu apago aqui, vem aqui, meu V2. Tudo explicadinho, as cores são muito boas por isso, né? Aqui, ó, o lâmpada tem o mesmo, vocês têm o mesmo sinal. Aqui ambos, né? Para os dois, né? Para as direções azuis e amarelas tem o mesmo sinal. Então, aquilo que eu falei, ó, se eu pegar minha condição inicial aqui, ó, aqui, né? Vou pegar aqui o branco, né? Branquinho aqui. Se eu pegar minha condição inicial aqui, ele vai convergir, ó, vem para cá, ó. Se eu pegar minha condição inicial aqui, ó, ela vai em cima da linha, né? Porque exatamente isso aqui, né, é uma linha, né, do alto vetor, né? Certo? Ela não sai daqui, tá? Da mesma forma. Porque vai ser E elevado a lambda T, né? Certo? Porque o outro... Atenção, ó, olha só. Professor, por que se eu caminhar numa linha do alto vetor, né, ele não sai da linha? Então vamos lá, ó. Eu vou até explicar até um pouquinho para cá, né? Você, a pessoa fala, a outra quer saber. Ó. Olha só, eu tenho uma linha aqui, né? Um exemplo, tá? Não vou colocar nem a cor, eu tenho uma linha aqui. Aqui, tem uma linha. Suponha, né, que a minha direção do alto vetor ele vai divergir. Olha só, aqui eu tenho uma outra linha. Vou colocar aqui, tá? Aqui eu tenho outro aqui. Tá? Repara, olha que interessante. Isso aqui é um sistema de coordenadas. Tem problema, professor. Eu vou pegar um vetor aqui, ó, né? Aqui, ó. Pegar um vetor aqui, né? Aqui, ó. Ele vai ser até eu diminuir um pouquinho para projetar lá legal. Aqui, ó. Eu tenho meu vetor aqui, ó. Olha só. Preste atenção no negócio no detalhe. Porque às vezes a pessoa faz, né? Aqui. Esse vetor aqui, ó, em relação a esse sistema aqui, ó, eu vou decompor, né? Aqui, olha, professor, ó, paralelo a esse. E aqui, paralelo a esse. Então, se eu tiver um ponto, né, fora, né, eu vou ter uma composição, né, de dois vetores. Ó, se eu andar nesse eixo, né, no caso, né, vou pegar esse eixo para cá. Se eu andar nesse eixo, aqui, ó, esse vetor, qual é a projeção dele nesse eixo aqui? Ó? É zero, né? Por isso que eu caminhando sobre o eixo, a projeção sobre o outro é zero. É a mesma coisa no sistema cartesiano, né? Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui e caminhar para cá, né? O y dele, ó, é zero, né? Certo? Da mesma forma, se eu pegar um ponto e caminhar para cá, ó, o x dele vai ser zero, né? Por isso que se eu pegar um ponto aqui em cima, né? Ele não vai ter componente, né? Em relação a outra coordenada, tá? Então, por isso que eu falei, se pegar um ponto em cima, ó, se eu pegar um ponto fora, aqui, ó, olha só, ó que interessante, ó, peguei esse ponto fora, não peguei? Vamos projetar, ó, projetei aqui, né, paralelo aqui, certo? E aqui paralelo a esse, ó, certo? Então, eu tenho dois componentes aqui, certo? Por isso que nesse ponto aqui ele vai fazer assim, vai embora, vai embora. Né? E vai aumentar para cá e aumentar para cá. Né? Por isso que é importante. Tá? É óbvio? É, mas eu gosto de falar sobre o óbvio. Tá? É minha filosofia. Até vou deixar aqui, não tem problema, né? Que eu estou ali desse lado aqui, ó, não tem problema nenhum. Tá? Vamos continuar. Tá? Então, agora vamos ver o outro caso. Né? Aqui, o 4B, olha só, eu chamo de solução imprópria. É um nome que é dado. Tá? E, né, isso aqui não é muito... Esse caso aqui não é muito falado, não. Tá? O outro, né? Agora, esse aqui né, que é a solução imprópria. Tá? É importante você saber. Tá? Aqui, solução, né, imprópria. Aqui, o outro foi solução própria. Né? Aqui eu vou usar exatamente o quê? Né?
as funções quando os lambdas são iguais, né? Tá certo? Aqui eu propositalmente, tá? Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui, né? Os lambdas são iguais, tá? Aqui é chamada solução imprópria, né? Quando eu tenho a influência, aqui, ó que importante aqui, aqui, né? Olha só, aqui eu não calculo, aqui, ó, aqui eu não calculo o A menos lambda I V2 igual a V1. Eu não calculo, até vou dar um risco bem forte aqui em cima dele para você ver, ó. Aqui eu não estou, né, calculando aqui. Se eu calculasse aqui, seria a solução própria. Aqui, ó, seria a solução ali em cima, ó, aqui. Aqui, né, ó, eu estou usando, né, essas eigenfunctions, né, autofunções, né? Aqui, ó, que eu já deduzi isso aqui, ó. Minha autofunção aqui e aqui minha outra autofunção. Tá lembrado desse T aqui? Né? Até se a matriz for 3 por 3, né, eu tenho um T ao quadrado, né? E a solução própria seria, na 3 por 3, né? Eu com o V2, né, calcular o V3, né? Nós já fizemos exercício, né, lá atrás, né? Bem lá atrás. Né? Se eu tiver 3 por 3 e tiver, no caso, né, uma liberdade só, né? Estão lembrados? Né? Eu tenho dois vetores que sumiram. Né? Eu posso calcular por aqui, né? Calculo V2, depois com V2 calculo V3, né? Aí eu formo um tridimensional aqui. Né? Ou pela solução imprópria, né? No caso 3 por 3, acrescentaria o T ao quadrado elevado a T, tá? Que são minhas funções aqui. Tá? Nesse caso aqui, né? Eu vou ter exatamente o quê? Né? Olha só, aqui não tem jeito. Olha que interessante. Nesse caso aqui, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é importantíssimo você observar. Tá? Ó. Aqui eu tenho sempre o meu V1 azul. Aqui não tem amarelo. Por quê, professor? Porque aqui eu não achei o V2, eu não estou interessado no V2, se eu estou interessado nessa solução amarela aqui. Tá? Nesse caso aqui, né? Nesse caso, né, o meu lambda, né, no caso, é positivo. Tá? Eu só tenho V1, tá vendo aqui? Eu não tenho V2, por isso que é solução imprópria. Acho que está bem claro. Né? O que eu vou ter? Eu vou ter uma divergência, né, certo? Novamente, né, falando, né, se eu tiver um instante inicial aqui, eu não saio daqui. Né? Da mesma forma aqui, ó, eu não saio daqui. Tá? Mas se eu tiver um ponto aqui, eu vou fazer a composição. Nesse caso não tem composição, porque eu não tenho outro eixo. Né? Mas vou verificar os sinais dados por essa composição aqui. Tá? Então isso aqui é muito importante. Já a solução imprópria, né? Para o lambda, tá vendo aqui? Ó, o lambda aqui é negativo. Tá? Aqui, lambda negativo. Eu não vou chamar de lambda hoje, vou chamar de lambda. Tá? Aqui, lambda. E aqui é meu vetor V1, tá? Sempre, tá? Meu vetor V1, tá? Então aqui, tranquilamente... Opa! Deixa eu ver aqui. Vou levar aqui para cima. Aqui. Tá claro? Aqui eu tenho uma solução estável, né? Aqui eu só tenho uma direção, gente. Não tem a amarela. A solução amarela, estou repetindo, é para a solução própria, ó. Que eu calculo, né? Exatamente usando isso aqui. Eu estou... Né? Aqui, usando isso aqui, né? Vou calcular o meu V2 aqui. Eu trato normalmente, tá? O lambda é o mesmo, mas eu tenho duas direções, tá? É bem claro? Independente. Aqui eu só estou trabalhando com uma, por isso que eu coloco esse T aqui, tá? Comportamento é completamente diferente. Tá bem claro isso aí? Propositalmente eu risquei aqui, é que eu nem olho para outra direção amarela, tá? Então, vamos lá. E a outra terceira aqui, né? No caso a quinta, né? Que eu alertei lá, né? Eu vou ter o que aqui? Né? Vou ter o complexo. Né? O complexo, lembrado? É interessante você saber, tá? Você saber, inclusive eu deduzi isso, tá? Eu deduzi no playlist, se eu salvo engano, playlist Serge Taylor, né? Eu tenho, por exemplo, eu fiz assim, ó, seno x, né? Vai ser x menos
x ao cubo sobre 3 fatorial, uma função ímpar, né? Por isso que é mais 0, né? No caso, mais, aí vai alternando, x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, uma função ímpar, né? Por isso só tem expoente ímpar, tá? E o cosseno x, né? Aqui, assim que eu fiz lá, tá? Vai ser 1 mais x ao quadrado sobre 2, né? Só tem função par, né? Mais, aí o que eu fiz lá? Eu multipliquei, né? Multipliquei por i e por i o outro lado, tá? Por i, eu vou apagar aqui, ó, só para não ficar, às vezes fica engasgado em vocês, tá? Tudo bem, né? Assim, eu multipliquei por i esse lado aqui, ó, todo ele, tá? Ó, multipliquei tudo por i, né? Aí deu i aqui, i aqui, aqui. Quando eu somei esses dois, deu exatamente meu e elevado a ix, né? Exatamente. Por isso que o e elevado a ix, né, é cosseno x mais i seno x. Eu desenvolvo esse em série de Taylor e multiplica por i. Desenvolvo esse em série de Taylor e não multiplico por nada, tá? Aí eu desenvolvo e elevado a ix, né? Tá certo? Até nós fizemos, né? E elevado a y, estão lembrados? Vai ser 1 mais, ou mais y mais y2 sobre 2 fatorial. Nós usamos isso aqui quando nós introduzimos o Jordan, né? É igual a IA, né? E fora do Jordan mesmo, nós deduzimos o E elevado a IA de uma matriz, né? Exatamente. Eu faço independente, ó. Eu desenvolvo desenvolvo o seno de x, multiplico por i e somo esses dois. Quando eu somar, eu comparo, né? Aí eu tenho aqui, tá? Tudo bem. Então tá legal. Eu uso muito, né? Então é bom saber. E aqui, na análise qualitativa, né, é importante você, quando você escrever a solução, aqui uma observação, né? Quando você escrever a solução, né, ao contrário do que eu falei lá atrás, porque a análise mais qualitativa. Lá eu só estava olhando para os autovalores. Aqui não. Aqui eu tenho, ó, x de t, né, igual, né, aqui eu tenho que colocar, ó, C1, V1, tá? E elevado a lambda 1t mais C2, V2, E elevado a lambda 2t. Lambda real ou não. Por quê? Porque esses vetores aqui, ó, né, embora sejam constantes, né, eles vão me dar exatamente as direções aqui. Certo? Por isso que é importante. Tá? Importante o cálculo. Tá? O cálculo é importante. Bom, deixa para aqui, estou chegando ao final. Tá? Olha só. Então aqui eu tenho, no caso, né, eu vou ter aqui, né, o meu lambda, né? Eu vou ter meu E elevado, né, aqui. Isso aí já vou fazer aqui. Eu vou puxar aqui, né? Aqui. Olha que interessante. Ó. Aqui eu tenho, até vou escrever aqui, ó, meu E, né? Aqui é como se fosse um rascunho, tá? Ó, aqui meu E elevado a alfa, né, mais ou menos i beta, né? Então isso aqui vai ser cosseno alfa, né, mais ou menos i, opa, aqui, tranquilamente. Aqui eu vou decompor aqui para depois fazer. Isso aqui é igual, né? Ó. Expoente, né? Aqui opa, deixa eu apagar direitinho aqui. Com calma aqui, estava com calma, tá? Aqui eu tenho, isso aqui é igual a E elevado a alfa vezes E. Eu já ia fazer direto, mas tudo bem, vou fazer assim. Repara, esse aqui, né, é em função depende de funções trigonométricas, né? Aqui meu E elevado a alfa, que multiplica, né? Aqui, cosseno de beta mais i seno de beta, né? Certo? Aqui. Então, esse aqui que é o responsável. Quando a minha função, olha que interessante, minha função crescente, né? No caso, o alfa é maior que zero. Uma função decrescente, quando o alfa é menor que zero, né? E uma função, né, que nem cresce, né, e nem diminui, né, quando o alfa for igual a zero.
Então, quando o alfa é igual a zero, eu tenho somente E elevado a I beta, né? Isso aqui é chamado, né, imaginário puro, né? Puro. Então, imaginário puro. Aqui só tem rotação. Isso aqui não altera, né, no módulo, no tamanho, né? O que altera no tamanho, né, e na estrutura, se é convergente ou divergente, exatamente esse E elevado a alfa, né? Se o alfa for negativo, né, é elevado a menos um número negativo, como é a base do logaritmo neperiano, 2,718, etc., né, e vai crescer, né? Então é exatamente isso aí. Tá? Bom, então aqui, né, eu vou decompor em 2, né? Então repara, eu tenho sempre uma espiral, né? Sempre uma espiral, né? Por quê? Por exemplo, aqui meu alfa é negativo. Opa, meu alfa é negativo, ele vai começar num ponto, né? Vai começar num ponto aqui, ó, e vai convergir, ó, vai convergir, certo? Repara que o tamanho vai diminuindo, né? Aqui, ó, o tamanho vai diminuindo, o tamanho do vetor vai diminuindo, certo? Vai convergindo para zero. Esse aqui é meu ponto de equilíbrio, né? Então eu vou colocar aqui, né, para ficar bem claro, né? Aqui, ó. Isso aqui é meu ponto de equilíbrio, né? Aqui é meu ponto de equilíbrio, certo? E aqui, né, é meu ponto de equilíbrio, né? Aqui, ó. Tá? Puxado daqui, né? E aqui é o contrário, né? Repara, o alfa que é responsável, né? Se vai crescer ou não, né? No caso, tá? Então aqui eu tenho meu alfa positivo, então ele sai daqui, aqui, ó, vai crescendo, ó, vai para o infinito, ó, vai embora, certo? Aqui é o contrário, né? Ele sai de um ponto aqui, vai fazendo assim, vai diminuindo, né? Por que diminui? Porque meu alfa é negativo, né? Por que aumenta? Porque meu alfa é positivo, né? E aqui meu alfa é zero, né? Então ele só gira, né? Ele pode girar na forma de círculo ou de ovais, tá? Pode girar para cá, tá? Chamar de centro, né? Agora tem um detalhe que eu escrevi aqui que é muito importante. Olha só. Aqui, né, só a parte literal, tá? Se olhar a parte literal, né? Aqui é literal, tá? Aqui você não sabe, né, o sentido, se é trigonométrico ou não, tá? Você não sabe, tá? A seta podia ser invertida, né? O que você faz aqui, ó? Olha que interessante, uma dica aqui, né? Tá vendo? Você pega um ponto aleatório, né? Aqui. Porque, atenção, isso aqui, gente, veio de uma matriz exata, aquilo que eu sempre falei. Eu estou supondo uma matriz já linearizada, né? O sentido da espiral depende da matriz A. Vou até reforçar aqui, né? Vou reforçar aqui. Até vou colocar aqui assim, ó. Matriz A, né? Ó, obtida pela linearização. Né? Foi exatamente aquela matriz aqui, né? Então, aqui, eu até escrevi mesmo. Aqui eu escrevi, tá vendo? Após a linearização, né? Eu obtive a matriz A. Aquela pelo jacobiano, tá? Derivadas parciais, né, do f em relação a x no ponto crítico, né, o ponto de equilíbrio, né? O outro coeficiente, derivada da parcial de f em relação a y, né, certo? Eu fiz tudo direitinho. Sugestão. Eu vou pegar um vetor, olha que interessante, ó. Eu vou pegar um vetor, né, que eu tenho meu... Aqui, ó. Eu pego um vetor, por exemplo, o vetor 1001, né? 10, né, vai estar aqui, né? Aqui, peguei esse vetor. Olha só. Aí eu vou pegar minha matriz A, que eu tenho, né? Eu tenho a matriz A, né? Por isso que eu tenho os autovalores e autovetores, tá? Aqui, ó. Vou aplicar nesse aqui. Aí eu vou obter um resultado, CD, né? Aí eu vou ver, né? Aqui eu tenho esse vetor aqui, né? Eu vou ver se esse vetor CD aqui, né? Qual o comportamento dele, tá? Dependendo do comportamento dele, se ele estiver para cá, repara, sinal que ele girou, né? Quando ele girou, né, eu tenho sentido o quê? No caso, né? É o sentido trigonométrico, né? Certo? Contrário ao ponteiro do relógio. Tá? Se por um acaso, né, ele veio para cá, ó, né? Ele girou para cá, né? Por isso você pega um vetor aqui, 1, 0. Também você pode, se quiser, pegar o vetor 0, 1, né? Aqui, ó, né? Aí aplica a matriz A, né?
A matriz A no 0,1 obtém AB, né? Aí você vai ver, né? Por exemplo, se o AB deu para cá, né? Sinal que ele girou, né? Quando ele girou, né? É o sentido para cá. Se ele vier para cá, né? Ele girou para cá, então o sentido é para cá. Isso é um macete, tá? Porque você não sabe, é literal, né? Tá? Então pode ter os dois sentidos, tá? Tá bem claro então, gente? Repara, eu não fiz nenhum exercício, vamos fazer depois, tá? Eu fiz um exercício parcial, né? Que eu peguei uma função não linear, que é a aula anterior, né? Certo? Que é a parte A, né? E fiz, né? E tal. Mas eu não fiz a evolução, né? Aqui está a evolução, né? É o comportamento estrutural, né? Do sistema. Isso tudo é análise qualitativa, gente. Análise qualitativa. Tá? Então nós temos todos os casos, todos os casos. E vocês sabem lidar bem, né, com autovalores, autovetores, né, que nós vimos, né, desde as aulas anteriores, né, ao início dessa evolução dinâmica, né, evolução com o tempo, nós vimos muito, mas muito mesmo. Tá? Então, eu espero que vocês estejam, né, sabendo aquele conteúdo todo, que é muito importante. Porque eu só estou usando aqui. Tá? Então é isso aí. Tá?